O CNJ abriu uma investigação preliminar contra desembargadores do Tribunal de Justiça de Santa Catarina pelo fato de eles terem participado de um jantar oferecido pelo empresário Luciano Hang, que é o dono da Havan. A decisão de abrir essa apuração foi do atual Corregedor Nacional de Justiça, o ministro Mauro Campbell, e o motivo foi que esses juízes, alguns juízes que estavam nesse jantar, poderiam vir a julgar processos em que o Luciano Hang era interessado. Então, depois da instauração desse procedimento disciplinar pelo CNJ, 2 desses magistrados se declararam suspeitos nos processos que tramitam na vara deles, em que o interessado seria o Luciano Hang. Esses magistrados seriam Aide Denise Green e André Carvalho, ambos do Tribunal de Santa Catarina. Então, ambos se declararam suspeitos para julgar recursos nesses processos do Luciano Hang. O caso em que esses magistrados atuariam envolve um professor que foi condenado a pagar R$20 mil ao Luciano Hang de indenização por danos morais. Só que o que é muito interessante de observar é como o CNJ agiu muito rápido nesse caso que envolve uma participação indevida, uma participação que não é muito bacana de se fazer em um evento patrocinado por uma pessoa que é parte nos processos em que você está julgando. E o CNJ resolveu agir muito rápido. Só que o que chama a atenção é que a jurisprudência do STF tem sido muito leniente com essas coisas, e isso faz pensar que a ideologia está pautando esse tipo de assunto, está pautando esse caso especificamente. Afinal de contas, como todo mundo sabe, os ministros do STF estão participando à torto e à direito de eventos iguais ou muito similares a esse patrocinado pelo Luciano Hang. E eventos esses patrocinados por pessoas, empresas que têm casos tramitando no STF. Então, por que os ministros do STF podem ir para esses eventos e esses magistrados de Santa Catarina não poderiam? Mas antes da gente entrar na discussão desses eventos em si, vamos ver o que diz a lei processual a respeito de se declarar suspeito em um processo específico. O artigo 145 do Código de Processo Civil trata dos casos de suspeição, ou seja, quando o juiz deve se declarar suspeito. E ele diz o seguinte, que há suspeição do juiz quando o juiz é amigo íntimo ou inimigo íntimo de quaisquer das partes. Ali, no caso, não me parece, ou pelo menos não temos notícia, de que esses juízes tinham amizade íntima com o Luciano Hang. Mas vamos prosseguir aqui. Inciso 2. A suspeição quando o juiz recebe presentes de pessoas que tiveram interesse na causa, antes ou depois de iniciado o processo. Então, alguém poderá argumentar que esses juízes, ao frequentar um jantar patrocinado pelo Luciano Hang, estariam recebendo uma espécie de presente, o jantar. É uma interpretação que você pode dar. Mas vamos seguir aqui. Vamos pular lá para o inciso 4. A suspeição quando o juiz é interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes. Então, como vocês podem ver aí, não existe propriamente um caso que diga respeito exatamente a esse caso que envolve esses magistrados. Não me parece que eles tinham amizade íntima. Porém, o fato deles estarem frequentando um jantar patrocinado pelo Luciano Hang, que é um sujeito interessado em causas que esses juízes podem vir a julgar nos recursos, faz com que, pelo menos aos olhos de qualquer pessoa, esses juízes se tornem suspeitos para julgar. É claro, não pega muito bem, não pega bem o juiz frequentar jantarzinho, pago por empresário, e depois está julgando processos em que esse mesmo empresário é interessado. É óbvio que é de bom alvitre que se declare suspeito quando isso acontecer. Então, ainda que não se trate de uma amizade íntima, ainda que esses juízes não tenham exatamente um interesse na causa, é
de bom alvitre que eles se deem por suspeitos. É um cuidado adicional, é uma regra de prudência. Porque imagine você, se você está processando o Luciano Hang, ou se você é parte de um processo e o Luciano Hang é o seu adversário no processo, e você fica sabendo que o juiz que vai julgar o seu processo contra o Luciano Hang está frequentando jantares patrocinados pelo Luciano Hang. Você não ia gostar disso, correto? Eu acho que isso aí macula a dignidade da justiça. Então, é óbvio que se trata de um caso de suspeição. Os juízes têm que se dar por suspeitos e, consequentemente, passar o caso para o outro juiz substituto deles. O que ocorre é o seguinte: o STF ele tem sido extremamente leniente, extremamente compreensivo com os ministros do STF que passam por situações semelhantes ou até piores. E eu vou mostrar aqui para vocês, eu vou exemplificar. O artigo 144 do Código de Processo Civil prevê as hipóteses de impedimento. Eu falei para vocês sobre as hipóteses de suspeição. Agora eu vou falar sobre as hipóteses de impedimento. Então, quando o juiz realmente ele é impedido, ele é completamente proibido, não é uma questão de ser de bom alvitre, de ser de bom tom. Não é uma questão de ser de bom tom. No caso do impedimento, ele é realmente proibido de julgar. E o que diz o artigo 144? Há impedimento do juiz, sendo-lhe vedado exercer as suas funções. Olha lá, o inciso 8º. Processos em que figure como parte cliente do escritório de advocacia do seu cônjuge, companheiro ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral até o 3º grau, inclusive mesmo que patrocinado por advogado de outro escritório. O que ele está querendo dizer aqui, o Código de Processo Civil? Ele está dizendo o seguinte, que se você é um juiz e o seu marido, a sua esposa, é advogada de um escritório qualquer, você não vai poder julgar as causas. Obviamente, as causas em que a sua mulher ou seu marido seja advogado, óbvio, e também não vai poder julgar causas em que o escritório onde o seu marido ou a sua mulher esteja atuando, ainda que por intermédio de outro advogado. Então, digamos que você é um ministro do STF, a sua esposa é advogada, mas aí, para ela não pegar a causa e ficar feio e dar impedimento, ela entrega a causa para um outro colega do mesmo escritório. Então, esse artigo estava resolvendo esse problema, estava dizendo, olha, não adianta o cônjuge entregar o processo para o coleguinha do escritório, não. Não vai poder julgar causas em que o escritório do seu cônjuge esteja atuando como advogado, qualquer advogado do escritório. Só que aí, o STF, óbvio, resolveu considerar essa norma inconstitucional. Por quê? Porque um montão de ministros do STF tem esposas que são advogadas, cujos escritórios têm causas que tramitam no STF. E eles não queriam perder essa boquinha. O que eles fizeram? Eles julgaram inconstitucional esse artigo do Código de Processo Civil. Olha isso aqui. A norma não cumpre o requisito da adequação, eis que prevê uma situação que não alcança a finalidade da regra de impedimento, mas cria uma presunção absoluta que pode gerar reflexos negativos e conflitantes com o princípio do juiz natural, da razoabilidade, da proporcionalidade. Enfim, eles inventaram um migué para permitir que o STF continue julgando as causas patrocinadas pelos escritórios onde atuam as esposas dos ministros. Então, você veja que não existe uma razoabilidade. Tudo depende de que juiz está em questão. O rigor da lei vai ser aplicado a depender do juiz, do magistrado que esteja em questão. Essa decisão do STF, que permitiu que eles continuassem julgando processos dos escritórios lá das esposas, o relator é o Gilmar Mendes.
E a esposa do Gilmar Mendes, a senhora Guiomar Feitosa Mendes, ela é sócia do escritório Bermudes, que tem amplo contencioso no STF. Além disso, Luiz Roberto Barroso é fundador de um escritório, embora ele esteja afastado por conta do seu cargo de ministro do STF. Esse escritório continua em funcionamento. A esposa do Alexandre de Moraes, a dona Vivi, é sócia de um escritório de advocacia que anuncia como uma de suas áreas de atuação preferenciais a sua atuação nos tribunais superiores. A esposa do Dias Toffoli, a senhora Roberta Rangel, ela também é advogada e tem uma atividade muito intensa na advocacia privada. Mas vamos voltar aqui para o caso que a gente estava estudando sobre a participação de juízes em eventos patrocinados por partes interessadas nas causas que julgam. Os ministros do STF, como todo mundo sabe, estão carecas, alguns literalmente, carecas, de participar desses eventos, que costumam ser eventos luxuosos, muitas vezes fora do país, com pagamento de hospedagem em hotéis de luxo, passagem e tudo do bom e do melhor. Ainda que esses eventos tragam uma ou outra discussão jurídica relevante, o fato é que esse tipo de participação envolvendo hotéis de luxo no exterior, restaurantes, esse tipo de convescote, onde se sabe muito bem que as pessoas fazem o contatinho, tem aquela conversa ali ao pé do ouvido, muitas vezes a gente sabe que nada republicana. Isso é claro que lança dúvidas sobre a probidade dos tribunais. E especialmente se tratando de ministros do STF, esses deveriam ser os primeiros a dar o exemplo. Vamos ver aqui agora alguns exemplos recentes de eventos em que esses ministros do STF participaram. O segundo Fórum Internacional realizado em Roma em outubro agora de 2024, em que os ministros do STF participaram desse evento que foi patrocinado por quem? Pela JBS. Foi um evento organizado pelo grupo Esfera e patrocinado pela JBS. O STF disse que não houve gastos com diárias e passagens para os ministros. E a JBS disse que fomenta eventos, apoia e participa desses eventos, e o Esfera afirmou que essa escolha dos palestrantes é pautada pela relevância e pela notoriedade. Perceba que a justificativa do STF, nesse caso, se deu em termos meramente financeiros, dizendo, não, nós não pagamos nada. Mas espera aí, o que está em jogo aqui não é simplesmente uma questão financeira, não é simplesmente uma questão de dano ao erário, mas de dano mesmo à dignidade da justiça. Trata-se de um bem intangível, a respeito do qual o STF não conseguiu se justificar. Rolou também o Fórum Brasil de Ideias, em Londres, no final de abril de 2024. Esse evento foi patrocinado pela British American Tobacco Brasil, uma empresa de tabaco. E essa empresa tem ao menos 2 processos no STF e é parte interessada em uma ação cujo relator é o ministro Dias Toffoli, que, por sua vez, participou do evento. Um outro evento muito conhecido da galera é o famoso Gilmar Palooza, que aconteceu em junho de 2024 em Lisboa, Portugal. E quem organiza esse evento é o Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, o IDP, que tem como sócio o próprio Gilmar Mendes. Foi organizado também esse evento pelo Instituto de Ciências Jurídico-Políticas da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e pela Fundação Getúlio Vargas. Esse evento contou com a participação de 6 ministros, o Gilmar, claro, Toffoli, Moraes, Barroso, Zanin e Flávio Dino. E há muitos outros. O jornal Estado de São Paulo apurou que no último ano os ministros do STF participaram numa média de 2 eventos dessa natureza por mês. Então, para a gente concluir aqui, o problema não é, propriamente, o gasto de dinheiro público, porque nem sempre esses eventos vão ter dinheiro público envolvido. Trata-se de um problema de reputação, um problema de dignidade dos tribunais.
Isso porque ninguém pode garantir que nesses eventos, que nesses convescotes, a milhares de quilômetros do Brasil, não estejam acontecendo conversinhas, tratativas, aproximações, muitas vezes nada republicanas, entre ministros do STF e agentes privados, muitas vezes envolvendo bilhões, causas que envolvem bilhões de reais. Então, seria muito interessante que essa mesma régua de moralidade super rígida que foi aplicada, a meu ver, até corretamente, contra esses desembargadores de Santa Catarina, seria interessante que essa mesma régua de moralidade fosse aplicada também aos ministros do STF, uma vez que eles compõem a mais alta corte do Brasil e, portanto, deveriam dar o exemplo.